Reflexão do dia, Judas. Chegamos a mais uma pequena epístola do Novo Testamento, com apenas um capítulo. E alguns diferentes assuntos são tratados neste pequeno livro, embora todos apontando numa mesma direção. Judas fala a respeito da nossa fé e lembra que é preciso batalhar pela fé. E aí já dá a tônica da mensagem do livro, que é um livro de exortação, de chamada a uma atitude corajosa diante dos desafios que existem. Depois de falar sobre essa necessidade de lutar pela fé, ele então dedica uma parte expressiva desse pequeno livro a tratar daqueles que são ímpios, deixando claro que eles sofrerão as consequências e a condenação decorrentes de sua impiedade, e desenha de forma gráfica esse sofrimento que aguarda aqueles que assumem essa atitude de desvio da vontade de Deus e dos planos de Deus. Para então se voltar mais uma vez para a igreja e lembrar a importância da perseverança. Vamos perceber em alguns livros do Novo Testamento, em algumas epístolas, uma mensagem que caminha na mesma direção da mensagem do livro de Apocalipse. A ideia de que a igreja passaria por dificuldades, por desafios e por perseguições. E mesmo em textos como este, em que a palavra perseguição não aparece, essa ideia não é tão explícita, fica claro que vai ser necessário à igreja que se tome uma atitude e um comportamento de resistência e de perseverança. Perceba, por exemplo, que esta ideia que aparece na carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 12, a ideia do prosseguir firmemente sem desanimar. No livro de Apocalipse, isso vem à tona muitas vezes, inclusive com a lembrança nas cartas às igrejas do aquele que perseverar até o fim, aquele que prosseguir firme. A ideia do não desanimar-se. Esta é a mensagem principal da epístola de Judas. É preciso chamar a atenção da igreja para o fato de que, a despeito das dificuldades que virão, e embora seja necessário conviver com ímpios e com pessoas maldosas, a igreja não pode desistir. É preciso prosseguir. Para então concluir a sua epístola, lembrando que em todas as coisas permanece a glória devida a Deus. A Ele seja toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o poder. E de forma triunfante, Judas termina a sua epístola lembrando que a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Com perseverança, com resistência, dispostos a batalhar pela fé e pela mensagem que pregamos, prossigamos como Igreja de Cristo, militante, em luta, enquanto caminhamos sobre a terra, mas triunfante, com a expectativa da eternidade que temos diante de nós. Amém.